Evangelho de Mateus, capítulo 27. Jesus é levado a Pilatos. Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Judas, com remorso, suicida-se. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciões as 30 moedas de prata, e declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Esta é tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos este dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar o cemitério para estrangeiros. Por esse motivo, ele se chama Campo de Sangue até estes dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Pilatos lava as mãos. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou: és tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus: tu o dizes. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciões. Mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles, naqueles dias, um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhes propôs: a quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a este Jesus, que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faças nada contra este homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciões influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então, o governador entregou à multidão o dilema: qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. Pilatos ainda questionou-lhe: se assim é, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos: crucifica-o. Outra vez insta Pilatos: por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: crucifica-o. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água. Lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. Jesus é humilhado e agredido. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Traçaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve, ó rei dos judeus. Cuspiram nele e, tirando o caniço da sua mão, espancavam-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. A crucificação do rei. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene, chamado Simão, e o obrigaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. E aconteceu que, após sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sorte, e se acomodaram ali para o vigiar. Acima de sua cabeça fixaram um escrito a acusação forjada contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça, e exclamavam:
Ó tu, que destruís o templo e em 3 dias o reconstruís, agora salva-te a ti mesmo. Desce dessa cruz, se és o Filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciões zombavam dele, vociferando: salvou a muitos, mas a si mesmo não pôde salvar. Salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se. É o rei de Israel. Desça agora da cruz e passaremos a crer nele. Pregou sua confiança em Deus? Então que Deus o salve nesse instante, se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou: sou filho de Deus. Igualmente o ultrajavam os ladrões que ao seu lado haviam sido também crucificados. A morte de Jesus na cruz. Então profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde naquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuraram: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou, uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, este era o Filho de Deus. Estavam presentes várias mulheres observando de longe. Eram discípulas e vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento do corpo de Jesus. Ao pôr do sol chegou um homem rico, de Arimateia, o nome José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus. Teve ele uma audiência com Pilatos para pedir-lhe o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Então José tomou o corpo e o envolveu com um lençol limpo de linho e o colocou em um sepulcro novo, o qual ele próprio havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Estavam ali assentadas em frente ao sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. Pilatos manda vigiar o sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos e argumentaram: Senhor, recordamo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu: passados 3 dias ressuscitarei. Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, raptando o corpo, proclamem ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E essa derradeira fraude cause mais dano do que a primeira. Ao que ordenou Pilatos: levai convosco um destacamento, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Seguindo eles, organizaram um sistema de segurança ao redor do sepulcro e, além de manterem o destacamento em plena vigilância, lacraram a pedra. Depois de 2 dias lendo esse capítulo, acredito que Deus queria que ele ficasse bem guardado assim no meu coração, que eu decorasse cada parte que mexe tanto com a gente, que nessa própria leitura venhamos refletir em como estamos retribuindo esse sacrifício feito por Jesus. Tanta humilhação, tanta dor ele sentiu, com certeza com tanta coisa que aconteceu, que nós possamos valorizar esse sacrifício. Jesus, misericórdia, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, pois somos falhos, somos pessoas ingratas, somos pessoas que muitas vezes não buscam ao Senhor da forma correta, por amor. Nos perdoe, Senhor Deus. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia desse mundo caído. Tenha misericórdia das nossas vidas, nossa família. Todos venham conhecer esse amor, esse sacrifício. Nós todos venhamos amar o Senhor de todo o coração, assim como o Senhor nos amou, a ponto de entregar a sua vida. Que nós venhamos reconhecer, valorizar e retribuir esse sacrifício. Em nome de Jesus, nós te pedimos nesse dia. Amém.